Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Tarcísio. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade sobre o assunto, o conteúdo de separação de misturas. Então, na última videoaula vimos separações de misturas heterogêneas. Hoje vamos ver e vamos falar sobre separações de misturas homogêneas. Mas primeiro vamos entender o seguinte: uma mistura é formada por duas ou mais substâncias puras. Elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução, ou seja, ela apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Tranquilo? Mas, professor, o que é fase? Fase é cada porção que apresenta o aspecto visual e uniforme de uma mistura. Exemplos de mistura homogêneas: a água do mar e o ar. Vamos lá. A olho nu, essas duas substâncias apresentam uma única fase, porém, a água do mar contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais. O ar, por sua vez, é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, que apresenta aspecto visual homogêneo. Os métodos que permitem separar misturas homogêneas que vamos ver agora são evaporação, recristalização, destilação simples e destilação fracionada. Evaporação. Esse método é utilizado para a separação de misturas homogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido. A evaporação é usada para separar misturas quando apenas a fase sólida é a que é de interesse. Um exemplo é o sal de cozinha. É extraído da água do mar por evaporação. A água do mar é represada em grandes tanques de pequena profundidade, constituídos na areia, chamados de salinas. Sob a ação do sol e dos ventos, a água do mar represa nas salinas e sofre evaporação. O sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Recristalização. Esse método se baseia na evaporação de um líquido que apresenta dois ou mais sólidos dissolvidos. Como cada sólido apresenta um coeficiente de solubilidade diferente, à medida que o líquido evapora, um sólido vai se cristalizar e os outros permanecem dissolvidos. A recristalização também é conhecida como cristalização fracionada. É um processo usado para purificar uma substância. Pode ser usado em vários processos, como, por exemplo, a criação da aspirina. Este processo é realizado colocando o composto impuro num solvente, aquecendo a solução de modo que o composto se dissolva e filtrando as impurezas. A mistura é então resfriada, permitindo a formação de cristais puros. A principal base por trás da recristalização é o fato de que as substâncias geralmente se tornam mais solúveis quando o solvente está quente do que quando está frio. Vamos dar como exemplo o açúcar. Ele é melhor dissolvido na água morna do que na água fria. Continuando, destilação simples, utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Nesse processo, a mistura é aquecida para vaporizar o líquido e o vapor adentra em um condensador. O condensador é um equipamento de vidro que promove a condensação, ou seja, vai fazer a água voltar ao estado líquido, voltando novamente ao estado líquido quando é recolhido em um frasco coletor. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a água e o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Essa mistura é perfeita para utilizar essa técnica e retirar no final apenas
a água sem o cloreto de sódio. E agora vamos à destilação fracionada, utilizada para separar componentes de uma mistura formada por líquidos. Inicialmente, os líquidos são vaporizados e seus vapores são direcionados até uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, num destilador padrão, ela é repleta de bolinhas de vidro. Este obstáculo será atravessado apenas pelo vapor de menor densidade. Assim, apenas um líquido sofrerá a condensação, ou seja, apenas um líquido voltará ao estado líquido e será recolhido em um frasco coletor. Um exemplo de mistura para aplicar a destilação fracionada é na fabricação do etanol, né, ou das bebidas destiladas, das bebidas alcoólicas. Bom, galerinha, e assim concluímos os processos de separação de misturas interessados a vocês. Lembrando vocês que essa videoaula foi montada em cima da apostila de separação de misturas. No capítulo 4, essa apostila que é o módulo 3. Os alunos de Química do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense devem pegar as suas apostilas, ir até a página 19 e fazer as atividades 1, 2 e 3. Agora, vamos à correção das atividades passadas nas outras videoaulas. Na última videoaula, foi pedido a vocês para vocês responderem as questões 3 e 4 da página 14 da apostila de separação de misturas. A questão 3, no enunciado, tinha um texto que falava sobre os problemas, né, e a importância dos métodos de separação nos sistemas de saúde, e a questão falava o seguinte: o processo simples de filtragem é observado quando? Quem respondeu a letrinha A, quando se utiliza um aspirador de pó, respondeu correto. A filtração é utilizada na separação dos componentes de misturas heterogêneas do tipo sólido líquido ou sólido gasoso, como pode ser observado, por exemplo, quando se utiliza um aspirador de pó. Nesse caso, o sólido fica retido no aspirador, enquanto a fase gasosa atravessa o filtro. Questão 4. Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfeto de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finais de impurezas presentes na água se juntem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando aos poucos no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas é a que está mais limpa, é passada para outro tanque. O processo de separação ao qual o texto se refere é a... Quem respondeu correto respondeu a letrinha C, decantação. Tá ok? A deposição de partículas de impurezas no fundo do tanque é o processo de separação chamado de decantação. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Desejo a todos bons estudos e um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.